podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Nosso programa desta semana traz destaques sobre o setor na COP26, negócios e mercado e notícias em geral. Começamos este primeiro bloco ressaltando que o setor está marcando presença mais que significativa nesta Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. A COP26 teve início no dia 31 de outubro em Glasgow, Escócia, e segue até o dia 12 de novembro. E ao que as notícias indicam como a seguir, a participação da nossa indústria tem gerado bons avanços para definir ações em prol de um futuro mais sustentável do planeta. Mas antes de apresentar as notícias sobre a COP26, registramos aqui que nosso segundo bloco deste giro setorial vai trazer os mais recentes projetos de celulose e reformas nas plantas de celulose e papel, bem como anunciar perspectivas do atual cenário econômico e panorama das indústrias. E o bloco final será destinado à apresentação de notícias gerais, vagas e eventos, entre outros recados. Agora sim, iniciando pela COP26. O fato mais marcante dessa primeira semana de evento foi a declaração sobre florestas e uso do solo, Forest Deal, que prevê zerar o desmatamento ilegal até 2030, referendada por 104 países, entre eles o Brasil. Dentre os objetivos do acordo estão a conservação de florestas e outros ecossistemas para acelerar a sua restauração, a facilitação do comércio e políticas de desenvolvimento sustentável, o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e outras comunidades locais, a implementação e redesenho de políticas agrícolas sustentáveis, a reafirmação de compromissos internacionais financeiros de fontes públicas e privadas para conservação e restauração florestal, além de prover suporte para comunidades tradicionais, e também a facilitação do fluxo internacional de fundos para reverter a degradação florestal. Para apoiar o cumprimento do pacto, serão mobilizados entre 2021 e 2025 cerca de 12 bilhões de dólares, ou seja, 68 bilhões de reais, em financiamento público de 12 países, dentre estes Reino Unido, Noruega, República da Coreia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Japão, França, Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Alemanha. E vale mencionar que no Pavilhão Brasil, a secretária da Amazônia e Serviços Ambientais, Marta Lisli Ribeiro de Moraes, apresentou um novo plano de combate ao desmatamento ilegal. O plano terá 5 eixos, dentre estes o pagamento por serviços ambientais, Programa Floresta Mais, comando e controle, regularização fundiária, ordenamento territorial e bioeconomia. E fato, os ministros do Meio Ambiente e da Justiça, Joaquim Leite e Anderson Torres, respectivamente, assinaram em seguida um acordo de cooperação técnica para formalizar a integração de ambos os ministérios na busca da eliminação de desmatamento ilegal até 2028. Além disso, houve uma mobilização com relação ao financiamento para a mitigação das mudanças climáticas, com avanços em especial dos países desenvolvidos. Na ocasião, as principais instituições financeiras do mundo, sendo mais de 450 instituições financeiras de 45 países, estão se comprometendo a investir 130 trilhões de dólares na transição para uma economia livre de carbono. Entre os representantes da indústria está o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade. Durante a abertura do Pavilhão Brasil Glasgow, ele afirmou que o Brasil tem todas as condições de liderar o processo de descarbonização da economia no mundo e consolidar uma posição de destaque na oferta de produtos da biodiversidade. Entre os principais pleitos da indústria brasileira está a transição justa e com segurança jurídica entre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, do Protocolo de Quioto, e o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, MDS, do Acordo de Paris. Ainda conforme a CNI, o ano de 2021 é crítico para que os países aumentem suas ambições climáticas no âmbito do Acordo de Paris. Existe uma grande expectativa de que as negociações sejam finalizadas na COP26, em especial o livro de regras e o artigo 6º, que regulamenta o mercado de carbono. Isso porque houve investimentos empresariais da ordem de 32 bilhões de dólares nos últimos 15 anos na redução das emissões, com base em critérios do acordo anterior, que evitou a emissão de 124 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Já o ministro do Meio Ambiente
Ambiente, Joaquim Leite, reafirmou o país como uma potência verde e anunciou uma nova meta climática de redução das emissões de carbono, passando de 43% para 50% até 2030, e a neutralidade de carbono até 2050. Posteriormente, durante o evento, a meta foi antecipada para 2028. O governo também se comprometeu com a redução da emissão de gás metano em 30% até 2030. Neste último, o acordo foi liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia e contou com a assinatura de 105 países. A expectativa da ação é eliminar cerca de 0,2 graus Celsius de aquecimento até 2050. Dentre os países que se comprometeram estão metade dos 30 maiores emissores de metano. E detalhe, China, Rússia e Índia não assinaram o acordo. Na ocasião, o ministro do Meio Ambiente deu a seguinte declaração, abre aspas, reforço nossos compromissos com a geração de uma economia neutra em emissões de gases de efeito estufa, mas ao mesmo tempo garantindo geração de empregos e renda. As contribuições do Brasil para superar os desafios estão postas. Não faltará empenho do governo federal para chegarmos a um resultado positivo para o país e para o mundo, afirmou o ministro Joaquim Leite, fecha aspas. Devemos destacar ainda a participação do setor de árvores cultivadas. Com a maior delegação de sua história em uma conferência do clima, o setor de árvores cultivadas está em peso na COP26. Representando a IBA estão o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior e Natália Granato, que acompanham o evento e passam relatos diários direto de Glasgow. Inclusive, separamos um trecho do depoimento do embaixador. Confiram. Esses primeiros movimentos do governo brasileiro, nesses primeiros dias de COP, foram muito alvissareiros. Era um país que chegava aqui cercado de muita expectativa negativa, uma coisa muito crítica. Não se pode negar que se verifica um esforço do governo de atualizar, digamos assim, sua atitude diante da agenda do clima. Entre os destaques que merecem ser reconhecidos, a decisão do Brasil de assinar a Declaração das Florestas, ao lado de mais uma centena de outros países, importante. Uma declaração global sobre florestas que não incluísse o Brasil não faria sentido, essa é uma decisão que merece ressaltar. A decisão do Brasil de assinar a iniciativa de contenção das emissões de gás metano. Havia também muita especulação de que o Brasil não o faria por ser uma potência na pecuária e, no entanto, fez. E, por fim, temos que reconhecer que o Brasil anunciou avanços importantes nas suas metas. Uma sobre a NDC, que precisa ser atualizada, até para refletir a nova meta de carbono neutralidade antecipada de 2060 para 2050, alguns prazos importantes que foram também reduzidos, prazos intermediários e, não menos importante, o anúncio da nova meta de fim do desmatamento em 2028 e não mais em 2030. E Paulo Artung comentou no programa Conexão News as mudanças climáticas e os primeiros acordos da COP26. A jornalista questionou se os acordos eram suficientes e possíveis de serem colocados em prática. O presidente executivo da IBA disse que é importante enxergar a mudança e que a sociedade civil, pela primeira vez, está participando mais ativamente das discussões. Também falou sobre a mudança de posicionamento do governo, que foi reivindicada pela sociedade. Primeiro, a adesão, né? O Brasil é signatário do Acordo das Florestas e Uso da Terra, né? Um passo importante. Cobre mais de 100 países relevantes, mais de 80% da cobertura florestal relevante do planeta. Então, assim, e tem dinheiro na mesa nesse acordo, que é uma reivindicação que vem desde a COP do clima de Paris, né? Então, assim, tem esse terceiro elemento importante. E o quarto elemento, a adesão da nossa diplomacia climática à liderança dos Estados Unidos discutindo a emissão de metano que aconteceu no dia de ontem. Então, assim, primeira ressalva minha, eu acho que tem uma mudança de rumo e ela precisa ser apoiada pelas pessoas sensatas e que querem ver o país, de novo, tendo protagonismo na questão da sustentabilidade, na questão climática, na questão da biodiversidade do planeta. Você pergunta, é suficiente? Não. A COP precisa andar muito mais
Nós estamos vivendo a emergência climática, muito tempo já se perdeu, nós precisamos colocar de pé o mercado global de carbono, nós precisamos evoluir naquele debate do financiamento do clima que nasceu lá nos debates da COP de Paris, né? Que você teve ali o anúncio de 100 bilhões por ano, 100 bilhões de dólares por ano dos países que mais poluíram, né? Contribuição dos países que mais poluíram depois da Revolução Industrial. Então, assim, tem muito dever de casa ainda para ser percorrido aí, e eu estou torcendo aqui de dedo cruzado para que esse início exitoso em Glasgow, ele tenha continuidade nos próximos dias. Paulo também respondeu sobre as negociações comerciais necessárias para sustentar as operações por parte das empresas. É nessa direção que nós estamos andando, assim, que o planeta está andando. Assim. Você tem um mundo com um novo investidor, você vê aí as condicionantes de um fundo de investimento como a BlackRock, né? E a questão ESG já preside a alocação de recursos e um olhar para o futuro, né? Quer dizer, buscando aí se distanciar, por exemplo, de energia suja, né? De energia que traz prejuízos para o planeta. Então, você tem um investidor reposicionado, eu vou chegar lá no comércio, né? Você tem um consumidor reposicionado, né? Quer dizer, o consumidor hoje ele quer saber rastreabilidade, quer saber como o produto foi produzido, se houve destruição ambiental, se houve respeito às leis trabalhistas e assim por diante. Quer dizer, é esse mundo que está se impondo, né? Neste mundo, essas questões elas se impõem, elas passam a presidir, vamos dizer assim, as relações comerciais. Então, assim, não adianta fingir que não está vendo, Boni. Assim, essa é a realidade. O que nós precisamos é alinhar o Brasil, e aí o Brasil tem tudo para ter protagonismo nessa agenda, maior biodiversidade do mundo, maior floresta tropical do mundo, uma matriz energética que já é diferenciada. Nós temos 45% da nossa matriz energética, uma matriz energética limpa, e temos aí sol, vento e condições para evoluir nessa boa matriz energética, inclusive como provedor de energia limpa para o planeta. Então, assim, vou voltar à sua pergunta, quer dizer, eu celebro esse dispositivo. Quem também participa ativamente da COP26 é a Klabin, representada pelo diretor-geral da empresa, Cristiano Teixeira, e pelo diretor de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabilidade e Projetos, Francisco Rasolini. Teixeira discutiu durante o painel Delivering Finance for Development the Emerging Markets sobre a importância de se auxiliar pequenas e médias empresas e empreendedores neste momento de retomada econômica e, principalmente, sobre como apoiá-los para que participem do movimento de transição climática. De acordo com Teixeira, é preciso observar como os riscos serão precificados pelos bancos e instituições financeiras, bem como o impacto da inflação nos negócios, no momento em que for possível desenvolver mecanismos de incentivo econômico mais verdes para garantir que os mercados emergentes tenham condições de financiar o combate e a mitigação das mudanças climáticas, em especial por meio de ações de adaptação. Ele disse, abre aspas, na Klabin, por exemplo, usamos a biomassa como principal fonte energética. É preciso buscar formas de que pequenos e médios empresários e os empreendedores também migrem para esta nova realidade. No entanto, necessitamos ser criativos para desenvolver formas adequadas de financiamento para os investimentos e evoluções tecnológicas necessárias. Grandes empresas já possuem acesso a esses instrumentos, afirmou Teixeira, fecha aspas. E no sábado, dia 6, o Consórcio da Amazônia Legal assinou um memorando de entendimento com um consórcio internacional que visa a redução de emissões de carbono pelo financiamento florestal, conhecida pela sigla LEAF. O objetivo da coalizão é parar o desmatamento, ajudando financeiramente a proteção de florestas tropicais em grande escala.
Em 2021, o LIF mobilizou US$ 1 bilhão em financiamentos públicos e privados. E vamos seguindo acompanhando o desfecho das medidas tomadas durante a COP26, informando que esta segunda semana tem início com as ações entre as empresas do setor de árvores cultivadas. Dentre estas estão anúncios da Klabin e Suzano nos principais veículos de imprensa britânicos, reforçando as mensagens de sustentabilidade deste setor, que planta por dia 1 milhão de árvores. A Suzano está na segunda capa do Financial Times e a Klabin tem anúncio de página inteira no The Economist. Inclusive, hoje acontece o Brazilian Industry Day e traremos mais informações no próximo podcast ABTCP Giro Setorial da próxima semana. Portanto, senhoras e senhores, aguardem! Por agora, esperamos que tenham gostado deste resumo da COP26. E vamos concluindo então este primeiro bloco do nosso podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Este segundo bloco é dedicado às mais recentes notícias dos fabricantes e fornecedores do setor, além de fatos e informações sobre o mercado e cenário econômico. Falando neste assunto, vale avisar nossos ouvintes que já está no site Guia Compras celulosepapel.org.br a nova edição do Guia BTCP de Fabricantes e Fornecedores, com panorama setorial sobre análise de mercado assinado por especialistas da Poire. Mas o acesso ao artigo é restrito a associados à BTCP e assinantes da revista O Papel, que também estão recebendo em suas residências a edição impressa do guia. Contudo, está aberta a pesquisa a fabricantes e fornecedores, produtos e serviços das empresas cadastradas no guia. Dado esse recado, Patrícia, vamos às notícias. Começando muito bem, a IBÁ apurou recentemente que os bioinvestimentos do setor de árvores cultivadas chegam a 57,2 bilhões de reais. Trata-se do maior aporte privado do Brasil, que tem por objetivo priorizar soluções e produtos com foco em sustentabilidade. Esse montante tem como principal destinação florestas, novas fábricas, expansões, inovação e tecnologia. Pilar fundamental neste passo rumo a um crescimento ainda mais sustentável é o avanço em iniciativas que mitigam impactos ambientais, como utilização de energia limpa, menor emissão de CO2, gestão de resíduos, circularidade, entre outras frentes de atuação. E vamos passar alguns dados bastante interessantes. O setor planta 1 milhão de árvores por dia, possui 9 milhões de hectares de plantios florestais com finalidade industrial, enquanto preserva outros 5,9 milhões de hectares em florestas nativas. Juntas, estas florestas removem e estocam 4,48 bilhões de toneladas de CO2. Ainda conforme o levantamento, todas as ações conjuntas recentes têm resultado no aumento de oportunidades em todo o país. Com isso, as obras de expansão devem gerar 35 mil vagas temporárias. Ao final, serão mais 14 mil vagas fixas nessa cadeia produtiva, que soma hoje cerca de 1,4 milhão de empregos diretos. Outro resultado desse investimento sustentável pode ser verificado como no recente anúncio da Suzano, que conseguiu antecipar para 2025 a meta que visa capturar 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. A revisão é suportada pela ampliação de cobertura vegetal neste período, por meio de plantios comerciais e de áreas destinadas à conservação em locais antes degradados e antropizados. Ao absorverem carbono da atmosfera, as árvores cumprem um importante papel no combate à intensificação do efeito estufa. E tudo isso caminha para o avanço de tais questões voltadas à sustentabilidade. Conforme algumas das conclusões da pesquisa Avanços e Desafios da Gestão Corporativa em Aspectos de ESG na América Latina, conduzida pela KPMG, o Brasil lidera na América Latina o percentual de empresas que veem possíveis riscos financeiros para os seus negócios devido às mudanças climáticas. Os índices na região são baseados na análise de 800 empresas de 8 países latino-americanos, 100 por país. A pesquisa também indica que o Brasil é o terceiro país que mais se destaca na América Latina no quesito divulgação de relatórios sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ficando atrás de México e Colômbia e à frente do Peru, Argentina, Panamá, Costa Rica e Equador. A média da América Latina é de 55% e estes índices têm como base 436 empresas do G250 que reportam sobre sustentabilidade. E hoje nosso podcast está recheado de dados relevantes. A CNI realizou uma pesquisa com o Instituto FSB para avaliar qual a visão das empresas brasileiras e quais ações concretas elas adotaram em relação à sustentabilidade. Pois é, Thaís.
Fiquem atentos. De acordo com o estudo feito com executivos de 500 médias e grandes empresas industriais, práticas de gestão de resíduos e ações para reduzirem o desperdício de água e energia já são adotadas por 9 em cada 10 empresas pesquisadas. A maior preocupação dos executivos ouvidos durante a pesquisa é com o descarte de resíduos. 1 em cada 4 afirmou que este é o seu primeiro ou segundo principal ponto de atenção. Considerando o estágio atual do ambiente de negócios no Brasil, 94% dos executivos enxergam oportunidades nas ações de sustentabilidade. Outro dado que mostra o interesse das empresas pelo tema é a intenção de investimento. Praticamente 2 em cada 3 empresas entrevistadas afirmaram que vão ampliar os investimentos em sustentabilidade nos próximos 2 anos. Os 2 principais motivos que levam as empresas a investirem em sustentabilidade são a reputação junto à sociedade e aos consumidores e o atendimento às exigências regulatórias. E esses são apenas alguns dos inúmeros dados da pesquisa da CNI, que pode ser conferida na íntegra em portaldaindustria.com.br. E vamos falar agora sobre projetos e reformas. A Valmet e a CMPC finalizaram um acordo pelo qual assinaram uma carta de intenção em setembro de 2021. A Valmet fornecerá tecnologia-chave e automação para o projeto BioCMPC, e a meta é modernizar e aumentar a capacidade de produção da linha 2 da fábrica de celulose de Guaíba, de 1,5 milhão de toneladas secas ao ar por ano para 1,85 milhão de toneladas secas ao ar por ano. Os principais objetivos do projeto são aumentar a sustentabilidade da fábrica de celulose e modernizar a tecnologia de produção. O projeto incluirá novas medidas de controle e gestão ambiental em toda a fábrica. Espera-se que a fábrica modernizada comece a operar no 4º trimestre de 2023. E a Suzano anunciou a autorização do seu Conselho de Administração para dar início às obras do projeto Cerrado em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, previsto para o 2º semestre de 2024. Em conferência com analistas, Walter Schalka, CEO da Suzano, e outros executivos deram detalhes do projeto. A nova planta terá capacidade nominal de 2.550.000 toneladas de produção de celulose de eucalipto ao ano, superior, portanto, à capacidade nominal anual inicialmente prevista de 2.300.000 toneladas, aumentando então em 20% a produção total da companhia. O investimento total será de 19,3 bilhões de reais e o capital industrial permanece estimado em 14,7 bilhões de reais, com desembolso distribuído entre os anos de 2021 e 2024. Vale dizer, Patrícia, que o projeto conta com importantes diferenciais. O primeiro deles é o raio médio estrutural da base florestal de apenas 65 quilômetros, um valor que confere muita competitividade à companhia ao reduzir valores com transporte, emissões e ganhos de produtividade. O fornecimento da madeira já está garantido em 90%. Com alta liquidez, o segundo ponto é que a planta terá o menor custo de produção por tonelada de todas as plantas, de R$ 400. Não é só isso. A planta é sustentável e contará com um sistema de gaseificação de biomassa. Além disso, a planta terá 180 megawatts de energia excedente para venda. Entre os principais fornecedores de processos estão a Andritz, Veolia e Suez. Os sistemas serão fornecidos pela Siemens, Hitachi e WEG, e os fornecedores da área química ainda estão em definição. E a Binhard realizou uma migração de produtos para se adequar ao mercado. Reconhecido no mercado de papéis e artefatos de papel, o grupo Binhard escolheu a Voit como fornecedora completa para sua nova linha de produção voltada para papel de embalagem. Tradicional fabricante de papéis para imprimir e escrever, o grupo Binhard identificou em determinados nichos de papel para embalagem uma oportunidade para reposicionar sua estratégia de mercado. Para realizar essa migração na fábrica instalada em Jundiaí, no interior de São Paulo, a Binhard terá a linha Blue Line da Voit, completa para a produção de papel ondulado, capaz de produzir papel embalagem proveniente de matéria-prima com um número superior de rejeitos. Além dos equipamentos, a Binhard contratou os serviços de engenharia básica, serviços de campo e o gerenciamento global do projeto, função muito importante em um investimento como este, de várias interfaces com vários outros fornecedores, auxiliando então a empresa na operacionalização dos trabalhos e na mitigação de riscos. Falando em melhorias a partir de novas tecnologias, a Veracel inaugurou sua central de monitoramento digital, a Sala de Confiabilidade 4.0, que funciona como a central das operações tecnológicas e de sistemas da fábrica da empresa, acompanhando os processos em tempo real e gerando ainda mais estabilidade à produção da planta. O espaço irá centralizar todos os dados monitorados da planta e integrar tecnologias da indústria 4.0.
A iniciativa deve reunir informações de mais de 5 mil equipamentos e vários sistemas simultaneamente. Com a tecnologia, a empresa projeta ganhos na estabilidade de produção da celulose, com a avaliação de informações e dados de forma muito mais precisa, evitando sobrecarga de equipamentos, padronizando alertas e facilitando a integração dos sistemas e áreas. Já com relação aos principais fatos da semana, uma notícia que serve de alerta para todos. No contexto do atual cenário econômico, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, afirmou que o Brasil perderá 8,2 bilhões de reais com alta no preço da energia este ano. Para 2022, a previsão é de perda de 14,2 bilhões de reais. De acordo com a CNI, neste ano, o consumo das famílias se reduzirá em 7 bilhões de reais. As exportações terão perdas equivalentes a 2,9 bilhões de reais e o impacto no emprego será de menos 166 mil postos de trabalho. Os dados também mostram que em 2021, o PIB industrial, que inclui indústrias extrativa e de transformação, serviços industriais de utilidade pública e a construção, deve se reduzir em 2,2 bilhões de reais, em comparação ao que seria sem o aumento de custo da energia elétrica. Somente o PIB da indústria de transformação ficará 1,2 bilhão de reais menor este ano. E agora falando sobre a conjuntura econômica e os desafios para as micro e pequenas empresas em 2022, o Sebrae e o Jornal Valor Econômico realizaram no dia 3 de novembro último uma live para debater a conjuntura econômica brasileira sobre as tendências futuras e os impactos sobre os pequenos negócios no país. Com as presenças do presidente do Sebrae, Carlos Melles, do economista José Roberto Mendonça de Barros e mediação de Edward Pimenta, diretor de Branded Content da editora Globo, os participantes debateram o impacto que a Covid-19 teve sobre a população, motivando milhões de brasileiros a abrirem seu próprio negócio. Melles enfatizou o papel do Sebrae para auxiliar esses novos empreendedores e aqueles que tiveram seu nível de faturamento reduzido nesse período, mas especialmente ressaltou como a digitalização mudou os modelos de negócios. Falou ainda sobre uma pesquisa realizada que demonstrou que 70% dos brasileiros pensam em abrir um negócio. Confiram. Nós não esperávamos, trabalhando em 2019 com muito afinco, e veio a pandemia, nós vamos, e agora? E agora nós falamos, olha, vamos aproveitar, todo mundo em home office, vamos fazer aquilo que a gente estava fazendo, o Sebrae em rede e digital. O avanço na digitalização foi formidável, nós devemos ter queimado 5, 6 anos de avanço nesse período da pandemia. Mas teve um primeiro momento que nós também ficamos nocauteados. 80% da micro e pequena empresa parou de vender. Nós falamos, o que o Sebrae vai fazer? A primeira coisa, falamos, olha, conte com o Sebrae, estamos ao seu lado. Você, primeiro, se previna, porque a disruptura é muito grande. Negocie contratos, negocie salários, renegocie tudo que você puder, aluguéis, para a gente tentar sobreviver. E começamos com uma série de pesquisas muito robustas, né, calibrando mensalmente como cada setor estava reagindo. Olha, foi um susto. E o desconhecimento também trouxe algumas das primeiras pesquisas, não, ali para agosto, julho, agosto, nós já estamos na normalidade, isso é passageiro. E quando a gente foi percebendo que a coisa era para mais de um ano, e depois com a pandemia voltando em janeiro, dezembro, janeiro, a segunda onda de uma forma tão forte, nós nos cuidamos e falamos, olha, lá atrás, compre do pequeno, apoie o pequeno, e fomos buscando parcerias cada vez mais, colocando uma coisa que também foi formidável, os cursos à distância. Olha, o crescimento da busca do conhecimento em todas as áreas, sobretudo na financeira, dos métodos de como você melhorar, mudar produto, mudar produção, fidelizar clientes. Isso foi uma luta formidável e um desempenho formidável dos brasileiros. Última pesquisa do GEM, que é a medição global de empreendedorismo, nós fazemos essa pesquisa há 20 e tantos anos. Já 150 países participaram. Hoje são 50 países que participam. E o Eduardo fez uma colocação no começo, que essa pesquisa trouxe uma explosão da vontade de empreendedor do brasileiro, do empreendedorismo. Eu confesso que fomos rever os números.
crescimento de 75% da vontade de empreender. Já sobre as perspectivas para 2022, com José Roberto Mendonça de Barros, o momento é para agir com cautela. Embora a recuperação no segundo semestre do ano passado e nesse ano tenha sido robusta, à medida em que ela foi se consolidando, também os ventos foram mudando e o cenário para o ano que vem, meus amigos, será difícil e vai exigir a atenção de todo mundo. Por que isso? Vocês veem todos os dias todas essas razões. Energia. Eu falo aqui tanto de energia elétrica quanto de energia que vem dos combustíveis. Por duas razões diferentes, seja o aumento enorme no custo da energia lá no exterior, e nós a importamos em parte, seja o fenômeno da seca, que esvaziou os reservatórios e põe uma pressão muito grande na energia térmica, o custo da energia cresceu para todo mundo, e isso obviamente bate também nos pequenos negócios. Não só isso, por causa disso, mas muito por causa disso, né, a inflação começou a subir. Porque também tem um fenômeno no mundo, que só agora está todo mundo dando atenção, é que na retomada, o mundo todo passou pelo mesmo, mais ou menos, ciclagem. Né, uma queda muito forte no início do ano passado, uma recuperação expressiva no segundo semestre e uma demanda que cresceu. O que ninguém esperava, além de crescer demais o custo da energia, era que as chamadas cadeias de suprimento, o fornecimento de produtos começou a ter problema. Esticou demais. Então, começou a atrasar, o custo subiu, a inflação. Para quem construiu qualquer coisa nesse período recente, certamente viu em qualquer lugar do Brasil que falta material de construção, não consegue entregar, quando entrega está muito mais caro, inviabiliza o orçamento das pessoas, e esse é a questão da inflação ficou maior. Além disso, né, como o dólar não se desvalorizou, não se barateou, o real não ficou mais forte como se esperava, o dólar não cai abaixo de R$ 5, nem com reza e reza brava, ao contrário, né, isso também incomoda e pressiona os custos, que leva ao terceiro ponto, que é o Banco Central aumentar os juros, o que está aumentando, e nós já estamos falando de juros altos, né, o juro de curto prazo balizado pelo CDI, né, nós estamos falando de números de 10%, 11%, 12%, dependendo dos prazos. Portanto, é uma mudança danada, né, e, finalmente, as incertezas na área do orçamento público, na área fiscal e na área política. Quando a gente soma tudo isso, né, mudou o cenário, e o próprio Banco Central, que hoje de manhã soltou a sua ata, dizendo, olha, ficou muito mais difícil realmente, e há uma projeção universal de um crescimento muito moderado no ano que vem, seguramente abaixo de 1%. Então, a gente vai sair de uma velocidade de 5 e caminhar para uma velocidade de 1 no menor coisa. Isto é uma freada nas atividades, e isso é uma coisa que todo mundo tem que prestar atenção, porque isso vai ser real. E assim, então, vamos encerrando o segundo bloco do podcast ABTCP Giro Setorial, caros ouvintes. E aproveitamos esse pequeno intervalo para lembrá-los de mandarem seus comentários sobre o nosso programa para podcast@abtcp.org.br. Este nosso terceiro e último bloco do podcast ABTCP Giro Setorial desta semana abre com oportunidades de carreiras. A BP Bung Bioenergia prorrogou o prazo de inscrições até o dia 11 de novembro para a edição 2021 de suas iniciativas para atrair novos talentos, o programa Trainees e o programa Jovens Engenheiros. Com duração de 12 meses, o programa Trainees 2021 tem o objetivo de estimular jovens recém-formados a desenvolverem suas carreiras em cargos de especialista nas operações das unidades agrícola e indústria e nas áreas corporativas em projetos, entre estes comercial, finanças e TI. Saiba mais em, vou soletrar para vocês, jebpbung.across.jobs. Agora vamos às dicas de eventos. Dentro de sua iniciativa Movimentando Negócios, a marca Móbil, que há mais de 100 anos atua no mercado de lubrificantes com produtos de alta performance e tecnologia, realizará no próximo dia 11 de novembro um encontro que vai trazer especialistas e grandes empresas para compartilhar seus conhecimentos e experiências em transformação digital. Chamado de Desafios da Inovação,
O evento promovido pela empresa para clientes para o mercado terá transmissão online, com duração de cerca de 1h30, a partir das 17 horas. A transmissão acontecerá na plataforma Movimentando Negócios da Móbil, que pode ser acessada em movimentandonegócios.com.br. E agora uma oportunidade. O Prêmio Dupont 2021 teve suas inscrições prorrogadas. Empresas, especialistas e estudantes ganham prazo extra até 14 de novembro para inscrever seus projetos de segurança e saúde no trabalho. O concurso internacional reconhece e divulga as melhores práticas de empresas que aplicam tecnologias da Dupont para proteger vidas no ambiente de trabalho. Podem participar empresas e seus profissionais e estudantes do Brasil e da América Latina. Confiram mais informações no site da Dupont em premiodupont.com.br. Outra notícia interessante, as empresas Suzano, Ambev e Colgate-Palmolive expandiram o projeto de coleta e reciclagem de resíduos a partir da contratação da Triciclo, empresa do Grupo Ambipar. Desde o dia 3 de novembro, o segundo ecoponto do Deixa Aqui está localizado na loja Macro de Guarulhos, São Paulo, para receber materiais como vidro, plásticos em geral, sucatas ferrosas e não ferrosas, material de papel e papelão, entre outros. Fica a dica para quem mora na região. Se vocês querem produzir menos lixo ou aprenderem mais sobre a destinação correta dos resíduos, confiram a seguir 5 dicas da empresa TerraCycle de soluções ambientais de resíduos de alta complexidade. Dica 1. Repensar sua motivação de consumo. É importante sempre considerar o porquê estamos comprando determinado produto e o que será feito com ele depois do uso. A pergunta é: existe uma forma de descarte sustentável? Se não, vale reconsiderar a compra. Dica 2. Recusar itens descartáveis, canudos, copos plásticos, guardanapos, sacolas de supermercado, talheres de delivery e outros. Dica 3. Pesquisar e comprar de marcas conscientes. Façam perguntas como: essas marcas oferecem opções de logística reversa ou refil para suas embalagens? Dica 4. Separe seu lixo. Hoje em dia, mesmo que alguns municípios não ofereçam serviço de coleta seletiva, existem catadores, cooperativas e pontos de entrega voluntária que recebem os principais itens recicláveis. E dica 5. Junte-se a um programa de reciclagem da TerraCycle. Eles são gratuitos e oferecem soluções para materiais complexos de difícil reciclagem. Saiba mais em terracycle.com.br. E agora o assunto é RH. A Medalha Inc., líder global em Customer Employee Experience e Engajamento, anunciou as descobertas da pesquisa Return to Work Report sobre os reais sentimentos dos colaboradores na hora de retornar ao escritório tradicional. Quais são as principais descobertas do estudo, Patrícia? Dentre os que estão trabalhando em casa, menos de 1 em cada 5 desejam retornar completamente ao lugar de trabalho. A maioria dos 2.012 entrevistados prefere uma escala flexível, com 2 ou 3 dias de ida ao trabalho por semana. Quando perguntamos sobre o que é mais importante ao escolher um futuro emprego, os entrevistados disseram que a aceitação do trabalho remoto era o terceiro fator mais impactante, após salário e carga de trabalho. Quase 6 em cada 10 de todos os entrevistados acreditam que seja justo que a decisão de colaboradores de permanecer em trabalho remoto traga consequências para esse grupo em comparação com quem aceitou retornar à sede da empresa. Então, caros ouvintes, o que vocês acharam? Envie seus comentários para podcast@btcp.org.br e participem dessas reflexões. E temos mais dicas para vocês. A CNI lançou, com o apoio das associações setoriais, o site Indústria Verde. A plataforma digital traz em 3 idiomas, português, espanhol e inglês, dados, conteúdos relevantes e informativos com foco nas ações da indústria e meio ambiente. São notícias e cases de sucesso relacionados ao projeto nacional defendido pela CNI dentro da estratégia de consolidar uma economia de baixo carbono. Os cases presentes no site Indústria Verde se relacionam a pelo menos um dos 4 pilares: transição energética, mercado de carbono, economia circular e conservação das florestas. Acessem industriaverde.com.br e conheçam melhor esta iniciativa da CNI. E com tantas informações, esperamos que vocês tenham uma semana de excelentes outras notícias. E nosso encontro já está marcado para a próxima semana, hein? Agradecemos a todas e a todos pela audiência e deixamos o nosso e-mail para contato e envio de notícias sobre vocês, ouvintes e suas empresas. Anotem podcast@btcp.org.br. Podcast ABTCP Giro Setorial, um resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel.